Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro encontro aqui do nosso curso essencial para Delta, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos fechar a temática atos administrativos. E eu quero fechar com você com 3 pontos. O primeiro ponto que eu trago para você está relacionado à concessão de aposentadoria, perfeito? O primeiro ponto que eu quero aqui discutir com você nesse nosso encontro está relacionado ao ato de concessão de aposentadoria. Bom, você vai anotar para mim que a concessão de aposentadoria consiste em um ato complexo, perfeito? Não vou me preocupar ainda em detalhar o que é o ato complexo, porque esse será o nosso terceiro ponto para fecharmos a temática atos. Mas, de toda forma, a concessão de aposentadoria, guarde isso, é um ato complexo. Só para não falar que a gente não falou, você vai anotar para mim que o ato complexo é aquele que demanda 2 para 2 para 1, ou seja, que demanda duas vontades oriundas de 2 órgãos para a prática de apenas um ato, perfeito? E aí, a concessão de aposentadoria é este ato complexo, que demanda duas vontades de 2 órgãos para a prática de apenas um único ato. Quais são as duas vontades? Ora, do órgão no qual você trabalha e ainda a vontade do Tribunal de Contas. E aí nós já temos os 2 órgãos para a prática de apenas um único ato. É um ato complexo, perfeito? Então, se for questionado a você em uma prova objetiva, em uma prova discursiva, quem sabe, numa prova oral, qual a natureza jurídica do ato de concessão de aposentadoria, a natureza é de ato complexo. Perfeito? Pois muito bem. Mas o que eu quero, de fato, discutir com você sobre a concessão de aposentadoria é, na verdade, um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de contas têm prazo de 5 anos. Os tribunais de contas têm prazo de 5 anos para apreciar para fins de registro, os tribunais de contas têm prazo de 5 anos para apreciar para fins de registro o ato da concessão inicial de aposentadoria. O ato de concessão inicial de aposentadoria. Perfeito? Isso decorre em razão dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, perfeito? Em razão do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas têm prazo de 5 anos para apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão inicial de aposentadoria. Eu digo aposentadoria, mas é aposentadoria, reforma e a pensão, perfeito? Para fins de aposentadoria, reforma e pensão. Muito bem, pessoal. Feito este entendimento, eu quero lembrar com você o que diz a súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal. Se nós pegarmos a súmula vinculante 3, ela vai dizer que os processos do Tribunal de Contas,
tem contraditório e ampla defesa, ressalvado os casos de apreciação para fins de registro da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, procedimentos do Tribunal de Contas têm contraditório e ampla defesa, exceto a análise da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Acontece que o Tribunal de Contas, durante anos, não tinha esse prazo de 5 anos estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. De modo, pessoal, que muitas das vezes a apreciação do Tribunal de Contas dava-se muito depois desses 5 anos. E aí, a despeito, embora a súmula vinculante 3 fale que na concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não há contraditório e ampla defesa, o Supremo entendeu que se o Tribunal de Contas analisasse dentro de 5 anos a concessão da aposentadoria, reforma e pensão, de fato não haveria que se falar em contraditório e ampla defesa. Mas que se o Tribunal de Contas analisasse depois desses 5 anos, aí o Tribunal de Contas precisaria dar contraditório e ampla defesa. Perfeito? Com este julgamento do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o prazo de 5 anos, acabou essa discussão. Acabou a discussão se depois de 5 anos tem contraditório ou ampla defesa. Por quê? Porque passados 5 anos que o Tribunal de Contas tem para fazer a apreciação, o ato estará tacitamente registrado. Anote isso. Passados 5 anos, o ato está tacitamente registrado. E aí, portanto, perde a discussão de contraditório e ampla defesa. Pessoal, para ficar mais claro, eu não disse isso antes, esse prazo de 5 anos é contada da chegada dos autos ao tribunal. Da chegada dos autos ao Tribunal de Contas. Perfeito? E não do deferimento inicial pelo órgão, e sim da chegada dos autos ao Tribunal de Contas. Então, chegados os autos no Tribunal de Contas, ele tem prazo de 5 anos. Passados 5 anos, o ato está tacitamente registrado e não há mais que se falar em análise de concessão de aposentadoria depois desses 5 anos e, consequentemente, não há mais que se falar em contraditório e ampla defesa. Perfeito? Outro ponto que eu quero dizer para você é que o Supremo aplicou esse prazo de 5 anos aplicando por analogia o artigo 1º do decreto 20.910 de 32. É o decreto 20.910 de 32. Perfeito? Aplicação por analogia. Bom, outro ponto, o nosso segundo ponto para caminharmos para o final de atos administrativos, está relacionado à questão do prazo decadencial e a previsão em lei estadual. Perfeito? Prazo decadencial e a previsão em lei estadual. Como que isso funciona, qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Qual é a discussão? A discussão está relacionada ao prazo do artigo 54 da Lei 9784 de 99. Que o artigo 54 vai dizer que a administração tem o prazo decadencial de 5 anos. Tem o prazo decadencial de 5 anos. Acontece que a Lei 9784 é uma lei de processo administrativo federal
que teoricamente vai ser aplicada no âmbito de processos administrativos da União, podendo até ser aplicada para estados e municípios subsidiariamente quando a lei estadual ou municipal for omissa ou quando não existir a lei. Agora, a discussão é: aplica-se esse prazo de 5 anos, mesmo quando tem lei estadual dispondo em sentido contrário, dispondo um outro prazo? Foi isso que o Supremo discutiu. Por quê, pessoal? A título de exemplo, a lei do Estado de São Paulo, a lei 10.177, você não precisa anotar o número dessa lei, 10.177, estabelece que a administração tem prazo decadencial de 10 anos. Esta foi a lei discutida no Supremo. Poderia o Estado prever um prazo diferente? De acordo com o Supremo, não. Anota aí para mim que é inconstitucional lei estadual / municipal, é inconstitucional lei estadual / municipal que estabeleça prazo para anulação de ato diferente do previsto da Lei 9784. É inconstitucional lei estadual / municipal que estabeleça prazo para a administração anular os seus atos diferente do previsto na Lei 9784. Presta muita atenção que a inconstitucionalidade não é formal. Isso é muito relevante constar aí no seu caderno. Não se trata de uma inconstitucionalidade formal. O Estado poderia legislar. Então não há que se falar em inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade, de acordo com o Supremo, é uma inconstitucionalidade material, porque, de acordo com o Supremo, viola o princípio da isonomia. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é a lei que estabeleça prazo diferenciado que não os 5 anos violaria o princípio da isonomia. Presta muita atenção que o Supremo disse que não viola os princípios da segurança jurídica, não viola os princípios da segurança jurídica nem da razoabilidade. De acordo com o Supremo, a previsão de um prazo assegura a segurança jurídica e o prazo de 10 anos é um prazo razoável. Mas violará o princípio da isonomia, porque a grande maioria dos entes federados adota o prazo de 5 anos e especificamente o Estado de São Paulo adota 10. Não pode. Viola, de acordo com o Supremo, o princípio da isonomia. Perfeito? E agora sim, o nosso terceiro e último ponto de ato administrativo, trago para você especificamente a classificação de atos mais relevante para fins de prova, que é a classificação quanto à formação de vontade. Porque aqui, pessoal, quanto à formação de vontade, os atos administrativos podem ser 3. Podem ser atos simples, atos complexos e ainda atos compostos. Nós temos atos simples, complexos e compostos. Veja, pessoal, o ato simples é de fato simples. É aquele editado a partir da vontade de um órgão. O ato simples é aquele emanado a partir da vontade de um órgão. Perfeito? Por isso, um ato simples.
O exemplo clássico de um ato simples é a concessão de férias para servidor público. É um ato simples. Já o ato complexo, pessoal, como a gente viu anteriormente, vai depender de duas vontades oriundas de dois órgãos para a prática de apenas um ato. Então, o ato complexo, eu tenho duas vontades oriundas de dois órgãos para a prática de apenas um único ato. E aí, o exemplo clássico que eu trouxe para você é a concessão de aposentadoria. Já o ato composto, por sua vez, veja, também vai exigir duas vontades oriundas de dois órgãos, mas agora para a prática de dois atos, sendo que eu vou ter um ato principal e um ato acessório. Então, o ato composto vai ser formado por duas vontades de dois órgãos para a prática de dois atos, um ato principal e um ato acessório. Pessoal, o grande exemplo, veja, de um ato composto é um parecer que depende da aprovação, da autoridade superior, que depende da aprovação da autoridade superior. Consiste em um ato composto. Perfeito? Então, muito bem. Aqui a gente encerra a temática dos atos administrativos. E iniciamos a nova temática. Como eu tinha adiantado para vocês, nós vamos começar a estudar agora a organização administrativa. A gente vai estudar aqui a desconcentração, a descentralização e ainda as entidades da administração indireta. Perfeito? Vamos lá, pessoal? Trago para você então. Veja, primeiro ponto, anote aí no seu caderno, a temática é a organização administrativa. Dê um ponto final na temática atos para iniciarmos a temática organização administrativa. E o primeiro instituto que a gente vai estudar de organização administrativa, aí coloque o 1.1, é o Instituto da Desconcentração. Pessoal, observe, né? Eu estou falando da desconcentração. Tem um ozinho aqui, não tem? Então, a desconcentração é o fenômeno de criação de órgão público. Ó com ó. A desconcentração é o fenômeno de criação de órgão público. Pessoal, observe que o desenho da desconcentração é esse, ó. Por exemplo, a União criando os seus órgãos que estão dentro de uma estrutura e observe, eles estão um abaixo do outro ou um acima do outro, a depender da sua perspectiva. Ou seja, a desconcentração gera a hierarquia, a desconcentração gera a subordinação. Desconcentração é o fenômeno de criação de órgãos em que vai me gerar hierarquia, em que vai gerar subordinação. Muito cuidado e chama atenção para você que a desconcentração, observe,
ela ocorre dentro de uma entidade. Então, portanto, a desconcentração é o fenômeno de distribuição interna de competências. A desconcentração é o fenômeno de distribuição interna de competências. Interna porque ocorre dentro de uma pessoa jurídica. Quero chamar a atenção para você que órgão público tem tanto na administração direta quanto na administração indireta. Órgão é tanto na direta quanto na indireta. Então, o fenômeno da desconcentração ocorre tanto na administração direta quanto na administração indireta. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o órgão público. Então, anota, pessoal, que o órgão público é uma unidade administrativa, despersonalizada. Perfeito? O órgão público é uma unidade administrativa despersonalizada. Órgão não possui personalidade jurídica. Pode anotar, nenhum órgão público possui personalidade jurídica, porque o órgão é uma unidade administrativa despersonalizada. Não possui personalidade jurídica. Perfeito? Veja, pessoal, se o órgão é uma unidade administrativa despersonalizada, não possui personalidade jurídica, o órgão não é sujeito de direitos e deveres. O órgão é uma unidade administrativa despersonalizada, não é sujeito de direitos e deveres. E aí, como regra, o órgão não pode ser parte em demandas judiciais. O órgão não pode ser parte em demandas judiciais. Mas muita atenção que isso é como regra. Como regra, o órgão não pode ser parte em demandas judiciais. Isso é como regra, porque excepcionalmente haverá órgãos que podem ser parte. Há órgãos que podem ser parte. E aí, meus amigos, observem o seguinte: esses órgãos que podem ser partes, eles têm a chamada personalidade judiciária. Eles não têm personalidade jurídica. Eles não têm personalidade jurídica, mas eles têm personalidade judiciária, que é a aptidão de ser parte em demandas judiciais. Quais são esses órgãos que possuem a personalidade judiciária, que podem ser parte em demandas judiciais? São os órgãos mais elevados, da administração pública na defesa das suas prerrogativas institucionais. Na defesa das suas prerrogativas institucionais. Os órgãos mais elevados da estrutura da administração, na defesa das suas prerrogativas institucionais, vão poder ser parte em demandas judiciais,
com a chamada personalidade judiciária. Pessoal, presta atenção que a título de exemplo nós temos a súmula 525 do STJ, perfeito? Nós temos a súmula 525 do STJ. Súmula 525, que vai dizer que a Câmara dos Vereadores, embora não tenha personalidade jurídica, poderá ser parte em demandas judiciais na defesa das suas prerrogativas institucionais. Perfeito? Pois muito bem. Essa é a figura do órgão público que eu gostaria aqui de tratar com vocês. Perfeito? O nosso próximo ponto dentro de organização administrativa vai ser a descentralização. E agora a gente vai entrar nessa temática, na temática descentralização. Feito? Bom, se a desconcentração é o fenômeno de criação de órgão, a descentralização, vem cá, é o fenômeno de criação de entes. É o fenômeno de criação de entidades. O desenho da descentralização, vai ser esse. Por exemplo, a União, que joga para fora o INSS, a sua autarquia. O que eu quero que você observe que os entes aqui, olha, União e INSS, estão lado a lado. Razão pela qual na descentralização não há hierarquia. Na descentralização não há hierarquia, não há subordinação. O que há na descentralização é vinculação. O que há é vinculação, tutela, controle finalístico, o que há é supervisão ministerial. Tudo conceito, tudo sinônimo, perdão. Então, na descentralização, não há hierarquia, não há subordinação. Entre o ente instituidor e o ente instituído, não há hierarquia. Porque a hierarquia, a subordinação, ela ocorre dentro da mesma entidade. O que não acontece aqui. Haja vista que nós estamos falando, veja, de entidades diferentes. Então não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação. O que haverá é o controle finalístico, é a tutela, é a supervisão ministerial. Esse é o controle exercido pela administração direta sobre a administração indireta. Perfeito? Pessoal, vem cá, observe que aqui é a União, a administração direta, poderia ser aqui Estado, poderia ser aqui município, que joga para fora um ente. Então, portanto, a descentralização é o fenômeno de distribuição externa de competências. É o fenômeno de distribuição externa de competências. E aí presta muita atenção. Distribuição externa de competências para outra pessoa jurídica ou para outra pessoa física também. Então, a descentralização é o fenômeno de distribuição externa de competências para outra pessoa física
ou jurídica. A jurídica você não tem dúvida. E a física também não precisa ter, porque a descentralização, de fato, vai distribuir competência para outra pessoa física ou jurídica. Você vai observar isso, pessoal, no seguinte sentido: a descentralização vai poder se dividir em duas. Nós temos descentralização política e nós temos descentralização administrativa. A descentralização política é feita pela Constituição, quando a Constituição cria os entes federados. Quando a Constituição cria os entes federados. Quando a Constituição cria a União, os estados, o DF e os municípios, e retiram dali, da Constituição, as suas atribuições, as suas competências. Então, a descentralização política é feita pela Constituição. Quando a Constituição cria os entes federados e os entes federados retiram dali as suas atribuições. A Constituição cria os entes federados, pessoal, naqueles artigos que vocês adoram estudar no direito constitucional. Artigo 20, 21, 22, 23, 24, 30, não é isso? Que vai estabelecendo, olha, é competência da União, é competência privativa, é competência comum, competência concorrente, competência dos municípios, naquela bagunça ali. Né? Terror aquilo para estudar. Ali é a descentralização política. É a Constituição criando os entes federados. E eles retiram da Constituição as suas atribuições, as suas validades. Agora, observe que eu ainda tenho a descentralização administrativa. A descentralização administrativa é feita por um ato, que não a Constituição. Descentralização administrativa é feita por um ato que não a Constituição. A descentralização administrativa vai se dividir em três. Na descentralização administrativa territorial, ou geográfica, na descentralização administrativa técnica, funcional, por serviço ou outorga, e na descentralização por colaboração ou delegação. Perfeito? Descentralização administrativa, territorial geográfica, técnica funcional por serviço ou outorga e por colaboração ou delegação. Vamos lá, vamos estudar cada uma dessas. A primeira descentralização administrativa, então nós estamos aqui na descentralização administrativa. Esta descentralização administrativa pode ser, primeiro, territorial ou geográfica. É a mesma coisa. A descentralização territorial ou geográfica, para nós aqui do direito administrativo, ela não tem grande relevância. Você a estuda lá no direito constitucional, quando você estuda os territórios. A criação de território é uma descentralização administrativa territorial. A criação de territórios é uma descentralização administrativa territorial. Territórios que têm natureza de autarquias. São pessoas jurídicas de direito público
que integram a administração pública direta, na verdade. Mas isso você estuda lá no direito constitucional. A descentralização administrativa que efetivamente nos interessa, primeiro, é a técnica funcional, por serviço ou outorga. Pessoal, a descentralização administrativa, técnica, funcional, por serviço ou outorga, tem previsão na Constituição, no artigo 37, no inciso 19 da Constituição. Veja, pessoal, observe que a descentralização administrativa, técnica, funcional, por serviço ou outorga, cabe à lei, veja, criar a autarquia, cabe à lei criar a autarquia e cabe à lei autorizar a criação de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Neste último caso, a fundação, uma lei complementar vai dispor sobre as áreas de atuação. Perfeito? Ficou ruim ali a escrita, mas eu digo para você. Então, cabe à lei. A lei vai criar a autarquia e vai autorizar a criação de empresa pública, sociedade economia mista e fundação, cabendo à lei complementar dispor sobre as áreas de atuação. Presta atenção que o instrumento jurídico usado na descentralização, por técnica, funcional, por serviço ou outorga, é a lei. O instrumento é a lei. Então, transfere-se tanto a titularidade, quanto a execução do serviço. Transfere-se tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Veja que essa descentralização, técnica funcional por serviço ou outorga, é a criação da administração pública indireta. Agora, observe, nós vamos ter a descentralização administrativa por colaboração ou delegação. Descentralização administrativa por colaboração ou delegação. A descentralização administrativa por colaboração ou delegação também tem previsão na Constituição, lá no artigo 175 do texto constitucional. Lá que diz que incumbe ao poder público, sempre por meio de licitação, a contratação das concessionárias e permissionárias de serviço público. Incumbe ao poder público, sempre por meio de licitação, a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público. Não está no artigo 175, mas também será colaboração ou delegação a contratação das autorizatárias de serviço. Não está no 175, mas é também por colaboração ou delegação a contratação das autorizatárias de serviço público.
E aí, preste atenção, por isso o conceito de descentralização é o fenômeno de distribuição externa de competências para outra pessoa física ou jurídica. Porque as permissionárias e as autorizatárias de serviço público podem ser pessoas físicas e estarão dentro do fenômeno da descentralização. Observe, meus amigos, o ato, eu vou jogar uma lousa em branco aqui, o ato, o instrumento, vou colocar assim, ó, o instrumento jurídico, o instrumento jurídico usado na descentralização por colaboração ou delegação é o contrato ou o ato administrativo. O instrumento usado é o contrato para concessões e permissões, concessionárias e permissionárias, e o ato administrativo para as autorizatárias. Se o instrumento é o contrato ou o ato e não a lei, aqui vai se transferir apenas a execução do serviço. Vai se transferir apenas a execução do serviço. A titularidade permanece com o poder público. Perfeito? Pessoal, quero colocar para você aqui a seguinte situação. A doutrina, e essa doutrina é considerável, a doutrina que estabelece que a descentralização por outorga só ocorre para pessoas jurídicas de direito público. Se isso cair na sua prova, pode marcar correto. A banca está adotando esta doutrina, que é uma doutrina considerável no direito administrativo. Perfeito? Muito bem. Outro ponto que eu quero aqui discutir com você está agora atrelado à centralização e à concentração. O que é essa tal centralização e essa tal concentração? Veja, pessoal, quando a gente fizer descentralização versus centralização, isso é algo específico que a banca vai querer de você. Se a banca falar administração descentralizada, administração centralizada, a banca quer que você saiba que a administração descentralizada é sinônimo de administração indireta e que a administração centralizada é sinônimo de administração direta. Administração descentralizada, sinônimo de administração indireta. É a administração pública exercendo as suas funções por meio da administração indireta. Já centralização é a administração direta, é a administração exercendo as suas funções por meio da administração pública direta. Perfeito? E aí, observe, e aí nós estudamos a desconcentração e agora fazendo o comparativo com a concentração. A desconcentração é o fenômeno de criação, de órgão, ao passo que a concentração é o fenômeno de extinção de órgão. Perfeito? Cuidado que a centralização não é extinção de entes, de entidades. É sinônimo de administração direta. Mas a concentração, sim, é a extinção de órgão. E a desconcentração
a criação de órgão. Pessoal, presta muita atenção que podem ocorrer esses fenômenos aqui. Olha, vou até trocar o meu pincel, a cor do meu pincel. Veja, pode acontecer isso aqui, ó. Descentralização desconcentrada, descentralização concentrada. Centralização desconcentrada, centralização concentrada. E não tem mistério. É só olhar, ter a memorização na cabeça que não erra. Veja, descentralização desconcentrada é a administração indireta criando o órgão. Descentralização concentrada é a indireta extinguindo o órgão. Centralização desconcentrada é a direta criando o órgão. E centralização concentrada é a direta extinguindo órgão. Muito simples. É você ter isso na cabeça, os conceitos, e aí brincar com esses jogos de palavras. Feito? Muito bem. Para fecharmos essa parte introdutória de organização administrativa, trago para você a expressão administração pública num sentido subjetivo, formal, orgânico e num sentido objetivo, material, funcional. Pessoal, administração pública num sentido subjetivo, formal, orgânico, refere-se aos sujeitos que praticam a atividade administrativa. Referem aos sujeitos que exercem a atividade administrativa. Isso é a administração pública num sentido subjetivo, formal, orgânico. Refere-se aos sujeitos que praticam a atividade, que exercem a atividade administrativa. Quem são esses sujeitos que exercem a atividade administrativa? Estou falando dos agentes públicos, estou falando dos órgãos públicos, estou falando dos órgãos públicos, estou falando dos entes, das pessoas jurídicas. Esses são os sujeitos que exercem a atividade administrativa. Já a administração pública, no sentido objetivo, material, funcional, referem-se às atividades exercidas pela administração. Referem-se às atividades exercidas pela administração. Quais são as atividades exercidas pela administração? A polícia administrativa, a prestação de serviço público, ainda a intervenção e, por fim, o fomento. Essa é a administração pública no sentido objetivo, material, funcional, referindo-se às atividades exercidas pela administração. Presta muita atenção que isso cai de maneira muito sutil em prova. Olha a frase que eu trago para você, me diga aí se é certo ou errado. A administração pública, no sentido subjetivo, são os sujeitos que exercem a polícia administrativa, o serviço público, a intervenção e o fomento. Certo ou errado? Bruno, repete. A administração pública, no sentido subjetivo, são os sujeitos que exercem a intervenção, a polícia administrativa, o serviço público e o fomento. Certo ou errado? Pessoal, certo. A administração pública, no sentido subjetivo, são
os sujeitos que exercem esses atos. Como a administração pública, no sentido objetivo, são as atividades exercidas pelos agentes, órgãos e entes. Então, cuidado com o direcionamento que a banca vai dar. A administração, no sentido subjetivo, são os sujeitos que exercem as atividades. E a administração, no sentido objetivo, são as atividades exercidas pelos sujeitos. Perfeito? Muito bem. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade à temática organização administrativa e vamos dar início ao estudo da administração pública indireta. Mais especificamente, nós vamos estudar as empresas estatais. Perfeito? Então, eu te aguardo na nossa próxima aula. Grande abraço!